Os temas dos cosmoramas são muito amplos, são muito diversos e não podemos esquecer que o cosmorama tem sempre subjacente esta ideia de viagem, não é? O espectador ia de imagem em imagem, no fundo, fazer uma espécie de viagem virtual a diferentes partes do mundo e, por essa razão, um dos temas principais dos cosmoramas é exatamente a vista de paisagens, de cidades, dos principais monumentos. Tem na sua base a tal instrução pela imagem e, portanto, o poder ver os grandes marcos da civilização europeia era absolutamente central como, digamos, motivo iconográfico. Mas depois aquilo que nós percebemos também é que esse cosmorama, e a palavra indica que é efetivamente cosmorama significa vistas do mundo, mas é um mundo ainda com um imaginário muito eurocêntrico e, portanto, quando nos afastamos dos monumentos das capitais europeias, entramos em todo o imaginário orientalista, que vem ainda do Grand Tour, das vistas, não é, dos locais associados à bacia do Mediterrâneo, esta ideia de que o Egito, a Grécia, o Próximo Oriente são, no fundo, os locais que são o berço dessa civilização, desta civilização que é a da Europa, e, efetivamente, esses temas estão muito presentes e, portanto, nós encontramos o Egito, Meca, a Síria, não é? Uma série de imagens que vêm nessa tradição mais orientalista e depois, em muitos casos, ainda mais do que transcende, não é? Esse horizonte e chega efetivamente o culto do exotismo, daquilo que é longínquo, daquilo que está mais distante e que pode ser de repente visto numa grande proximidade, como se estivéssemos ali. É depois corroborado com vistas do México, com vistas do Brasil, que para um público europeu, claro que seriam muito pouco conhecidas ou relativamente pouco familiares. E aquilo que é depois muito interessante é que podíamos pensar que há apenas essa iconografia da paisagem ou das cidades, mas damos precisamente a uma introdução que os panoramas não fazem e que vários outros dispositivos ópticos de facto não fazem, que é a introdução da atualidade. O cosmorama, de repente, pode apresentar-nos vistas de batalhas, da Guerra da Crimeia, da Batalha de Navarino, o enterro de Napoleão, incêndios, catástrofes e, portanto, tem essa característica de ser praticamente uma protonotícia, não é? Também num tempo onde a imprensa tem ainda, sobretudo a imprensa ilustrada, não tem depois a amplitude que vai ter mais à frente, funciona também como uma forma de informação sobre a atualidade e sobre aquilo que está a acontecer no mundo, não apenas como lugar de cultura, não é, e de imaginário, mas também como uma forma histórica de documentação daquilo que nele acontece. A seleção de temas era bastante vasta e uma das particularidades destas exposições é o facto de trazerem a atualidade para as imagens e para estas experiências visuais. Portanto, no fundo, era possível acompanhar a atualidade através dos cosmoramas e, portanto, no fundo, visualizar acontecimentos que tenham marcado a agenda, enfim, daquele ano ou dos anos próximos, visualizando, portanto, no fundo, ou visitando um cosmorama e vendo imagens específicas, ou do Vesúvio, ou de, enfim, uma batalha. Há, inclusive, incêndios, portanto, no fundo, relatados. Ou seja, os acontecimentos tornam-se bastante mais presentes nos cosmoramas do que nos panoramas, precisamente porque os cosmoramas podiam ter uma atualização muito maior.
As exposições tinham uma duração de cerca de 2 semanas e, portanto, no fundo, de 2 em 2 semanas tínhamos novas exposições, o que significa que podia haver também, por assim dizer, um acompanhamento mais facilitado da atualidade. Ao passo que os panoramas, por exemplo, tinham imagens que estariam em exposição pelo menos 6 meses. Portanto, no fundo, é uma grande diferença competitiva para os cosmoramas, diferenciadora. Por outro lado, temos temas muito relacionados com as cidades, portanto, no fundo, estas vistas do mundo que a palavra, portanto, indica, tinham muitas cidades, muita natureza, portanto, muitas paisagens, mas também tinham temas muito específicos, como, por exemplo, a religião, portanto, no fundo, monumentos religiosos, muitas vezes até associados a questões políticas ou sociais. Por exemplo, o tema dos palácios de cristal, portanto, como um dos espaços, digamos assim, de excelência, novos espaços de excelência para as exposições, que celebravam, digamos assim, a arquitetura do ferro e do vidro, e onde, de facto, o mundo, ou melhor, o início da globalização começava a ser dado a ver, não é? E os cosmoramas são também muito sintomas, digamos assim, dessa globalização, apesar de estes temas e estas imagens terem um enfoque muito sobre a Europa. E, portanto, apesar do nome Cosmorama nos apontar para a ideia de podermos ver nestas exposições todo o mundo, isso acaba por não ser bem assim. Portanto, no fundo, como a maior parte destes apresentadores são europeus, como, no fundo, o início, digamos assim, deste fenómeno é efetivamente na Europa, como há também, portanto, no fundo, um prestígio tão grande associado aos artistas europeus, nomeadamente italianos, franceses e italianos, portanto, são os artistas que são mais requisitados, digamos assim, para fazer estas pinturas, acaba por suceder termos, portanto, no fundo aqui uma panóplia bastante diversificada de temas e um enfoque muito específico na Europa.